eu tenho feito seminários, consultorias e treinamentos de pessoas por quase toda a minha vida adulta. Há mais de 50 anos eu estou nesse negócio, e é uma pergunta que eu recebo todos os dias. Como eu faço para eliminar o medo? E sabe, essa é uma pergunta que a maioria das pessoas realmente nunca descobriu a resposta. E a resposta é muito clara. Antes de mais nada, você não quer eliminar todo o medo. O medo pode ser algo muito bom, ele pode te alertar de algo perigoso. O medo é uma coisa saudável, e temos que entender que o medo é causado pela ignorância. Essa é a principal razão. Agora, você vai encontrar pessoas que querem criar seus próprios negócios, estão em um trabalho que elas não gostam, têm um sonho que querem realizar, mas elas estão com medo. Eles têm medo de dar o próximo passo e fazer isso acontecer. Encontramos pessoas que querem investir, elas têm o dinheiro e é um bom investimento, mas elas estão com medo, e assim elas ficam longe disso. Bem, o medo é uma coisa terrível nesse sentido. Eu tinha um trabalho e eu tinha um sonho, mas eu estava com medo de sair do trabalho. Eu trabalhava no corpo de bombeiros, e não havia ninguém que tinha deixado o corpo de bombeiros por muitos anos, e eles não podiam demitir você. Então, quando eu estava saindo, eu estava com medo, estava com muito medo, mas eu conversei com o mentor e ele me ajudou a entender uma coisa. Então, eu estudei isso por muito tempo ao longo dos anos. Vou mostrar uma coisa aqui. Eu quero que você olhe para este desenho. Esse desenho representa você. Esse círculo representa sua mente. A parte superior, onde há a escolha, é a sua mente consciente. E lá você tem todos os tipos de faculdades mentais. E tem a capacidade de pensar qualquer coisa que você quiser. A parte inferior do círculo representa sua mente subconsciente, que não tem capacidade de escolher, não tem capacidade de pensar. Irá aceitar o que você der a ela. E o que você der a ela vai determinar o que acontece com o pequeno círculo aqui, porque isso representa o seu corpo. Então, a maneira como agimos, a maneira como o corpo se move, é uma expressão do que está acontecendo na sua mente. E, infelizmente, é geralmente uma expressão do que está acontecendo na mente subconsciente, a parte de baixo. Agora, a ignorância tem um polo oposto e é chamado de conhecimento. A ignorância é o contrário do conhecimento. Conhecimento é saber, conhecimento é informação. Bem, algumas pessoas vivem na ignorância toda a sua vida, outras não. Agora, eu vivi na ignorância por um longo tempo, e depois eu comecei a estudar, tudo mudou para mim. Mas não mudou por acidente. Mudou porque eu comecei a estudar, e eu desenvolvi algo que chamamos de compreensão, que é o que Salomão disse. Ele disse, em tudo que estiver buscando, busque compreensão. Então, vou te pedir para prestar atenção nisso. Há um poder que flui para nossa mente, que nunca deixou de fluir. Na verdade, ele flui para nós e através de nós. Você pode realmente fotografar essa energia deixando seu corpo. Agora, isso pode soar como uma declaração ridícula, mas houve um fotógrafo russo chamado Semyon Kirlian, que por volta de 1934, ele aperfeiçoou a forma de se fotografar, para que pudesse fotografar a energia saindo do corpo de uma pessoa. E se você mudasse as imagens em sua mente, você mudaria a vibração em que seu corpo estava e a cor dessa energia mudaria, e a densidade mudaria, dependendo da concentração de energia. Então, vamos olhar para esse desenho agora. Dizemos que a parte superior é a que você pode pensar, e você pode pensar naquilo que você quiser. A sua mente subconsciente é programada, e é isso que é o paradigma. O paradigma é uma infinidade de informações que estão programadas em sua mente subconsciente. São hábitos, uma infinidade de hábitos que controlam o nosso comportamento. Agora, a mente consciente, a mente pensante, pode assumir o controle. O problema é que raramente faz isso. A maioria das pessoas são controladas por seu paradigma. Isso explica porque algumas pessoas são absolutamente brilhantes, e elas têm todos os tipos de conhecimento, mas os resultados não indicam que elas sabem muita coisa, porque elas estão quebradas, e elas não conseguem encontrar trabalho, e ainda assim, a verdade é que elas são brilhantes. Bem, esse é outro assunto, e nós teríamos que falar sobre isso em outro momento, mas vamos continuar aqui. A mente consciente, lembre-se do que dissemos, tem a capacidade de escolher. Mas o que a maioria das pessoas faz? Elas veem uma situação que realmente não sabem resolver e elas começam a se preocupar. Eu vou ter dinheiro suficiente? Será que eu sou capaz de fazer isso? A preocupação e a dúvida são ambas doenças psíquicas. É um desperdício grosseiro de energia, a mesma energia que falamos que flui em sua consciência. Podemos fazer o que quisermos com essa energia. E o que fazemos? Nós duvidamos e nos preocupamos. Mas por que fazemos isso? Porque estamos deixando o mundo exterior controlar os nossos pensamentos. E isso é um erro. Agora, quando você constrói uma ideia, se for uma ideia negativa, e você envia para a mente subconsciente, isso gera uma vibração chamada medo. E é isso que as pessoas querem eliminar. Bem, eu vou explicar para você agora de uma maneira resumida.
Pensa no que está acontecendo aqui. Há um poder fluindo para a sua consciência. Você fez uma escolha. A escolha do que você quer construir com isso. E o que você constrói? Você constrói uma ideia negativa, dúvida e preocupação. Então você fica emocionalmente envolvido com a ideia negativa, porque o subconsciente é a sua mente emocional. Agora, tudo que for enviado para lá deve ser expressado, e acaba sendo expressado no corpo físico como ansiedade. Agora, esse é o motivo pelo qual a maioria das pessoas usam medicamentos para isso. Assim, elas se drogam, elas não entendem a causa da ansiedade, e a maioria das pessoas não fala sobre sua ansiedade. Elas não demonstram muito, e você sabe o que elas fazem? Elas reprimem isso. Elas guardam dentro de si. E agora, nada de bom pode surgir disso. Na verdade, coisas muito ruins podem surgir disso, porque a repressão constante em acumular dentro de si esses sentimentos, isso se transforma em algo que chamamos de depressão. Muitas pessoas falam sobre esse tema. Há pessoas que falam na televisão, às vezes em talk shows, e eles agem como se não soubessem a causa disso. Eu sei a causa. Observe esse desenho. Essa é a causa da depressão, que começa com dúvida e preocupação. A preocupação se transforma em medo, o medo é expresso em ansiedade. Nós reprimimos a ansiedade, e isso se transforma em depressão. A depressão eventualmente vai fazer o seu corpo colapsar. Chamamos isso de doença. E essa doença se transforma em desintegração. Agora, algumas pessoas podem dizer: "Ah, fala sério, você simplificou demais isso. Você não pode simplificar tanto assim." Nosso problema é que não entendemos a nós mesmos. Não entendemos como a mente trabalha em relação ao corpo e ao mundo exterior. Agora, você pode mudar isso? Certamente. Você pode mudar a fé baseada em entendimento. A fé cega não vale a pena. Quando a fé cega é testada na primeira vez, ela acaba. Sabe, fé e medo são duas coisas interessantes. Ambos absolutamente exigem que você acredite em algo que você não pode ver. Mas vamos dar uma olhada nisso mais fundo. Na ilustração, vemos inúmeras forças fluindo para nossa consciência. Nós temos a habilidade de pensar qualquer coisa que quisermos. O paradigma é o subconsciente. Não tem capacidade de rejeitar nada. Não podemos fazer nada com relação a isso. Não há escolha. Então, o oposto da dúvida e preocupação, perceba aqui no polo oposto. Veja os dois símbolos. O polo positivo representa o oposto. Negativo, positivo. Cima, baixo, quente, frio. Perceba que tudo tem o oposto. Agora, o oposto de dúvida e preocupação é a compreensão. E existe apenas uma maneira de desenvolver a compreensão. Não há outro caminho. E isso é através do estudo. Se você não estudar, você não vai entender. Agora, quando começamos a nos entender, nosso mundo muda. Antes de começar a estudar isso, eu ficava em empregos que não gostava, não tinha dinheiro, estava quebrado, estava infeliz. Hoje eu estou feliz, saudável, rico, tenho uma empresa que opera em todo o mundo. Você sabia que no primeiro ano que comecei a estudar isso, eu fui de 4.000 para 175.000, até chegar a mais de 1 milhão? Sem educação formal, sem experiência em negócios. Compreensão, entender como vencer. Você já notou que há pessoas que não são muito brilhantes, e ainda assim, elas estão tendo muito sucesso? Agora, o oposto também é verdade. Há também pessoas que são brilhantes e estão quebradas. Agora, vamos observar isso aqui. Quando obtemos compreensão, enviamos para cá, e é onde a fé age. Veja, a fé é a capacidade de ver o invisível, de acreditar no incrível, e isso nos permitirá receber o que a massa chama de impossível. A fé se manifesta, não como ansiedade, que é o seu polo oposto, ou medo. A fé se manifesta como bem-estar. Lembre-se que dissemos que o medo é reprimido? Diferente disso, o bem-estar é expressado. Você percebe nas pessoas, caminhando rapidamente, com um sorriso no rosto, bom aperto de mão. Elas têm as coisas indo na direção certa. Por quê? Porque elas têm compreensão. Agora, elas são confrontadas com as mesmas situações. Não são as situações que deprimem as pessoas. Não são as situações que deixam as pessoas amedrontadas. Não é a situação que faz com que as pessoas vivam com medo ou ansiedade. É a falta de compreensão da situação. Uma situação ruim também pode ser boa. Se existe um lado ruim, existe um lado bom. Trata-se da lei dos opostos novamente. Agora, essa expressão aumenta a velocidade. Como dissemos antes, ao invés de se transformar em depressão, se transforma em aceleração. E por quê? Eu vou te dizer o porquê. Porque estamos à vontade, não há tensão, e a energia flui livremente. Somos seres criativos, e é assim que você cria. Esse relaxamento provoca a criação, ao contrário do seu polo oposto, que causa desintegração. Isso mesmo, e você tem que admitir, esse é o caminho para se viver, e você pode viver dessa forma. Agora, você tem uma escolha, você pode fazer dessa forma, ou você pode fazer dessa forma. Qual você vai escolher? Para você, que chegou até o final do vídeo, tenho um presente para você.
Eu criei o canal Segredos do Sucesso com o objetivo de trazer para você o conhecimento de grandes personalidades do desenvolvimento pessoal que construíram uma carreira de sucesso em suas respectivas áreas. Mas todo mundo teve que começar de algum lugar. E hoje, você vai ter a oportunidade de ter acesso a um livro digital 100% gratuito e completo, que vai te ensinar o passo a passo para criar o seu negócio online do zero, sem que você precise largar o seu atual emprego e mesmo sem ter nenhuma experiência, onde você vai ter a liberdade de trabalhar do lugar que você quiser e com potencial exponencial para fazer dinheiro. Aproveite essa oportunidade única e baixe o livro digital gratuito através do link na descrição.